Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um neurocientista para a gente falar sobre um tema diferente. Quando ele me falou sobre o assunto, eu falei, o que é isso, né? Bom, a maioria das pessoas conhece, eu não conhecia, e parece que é um tipo de disciplina ou de técnica amplamente funcional, digamos assim. Chama-se medicina comportamental. Eu nunca tinha ouvido falar. O que não é novidade, a gente nunca sabe de tudo, né? E eu achei interessante. Então estou aqui com o Dr. Bazzi. É Bazzi ou Bazzi? Para mim é Bazzi, com dois E é Dois Z's é Bazzi, né? E é Bazzi mesmo? Não. A origem não é italiana. Sim. Meu pai é libanês, então o sobrenome é Bazzi, apesar de ser muito... Isso não é um nome tradicionalmente árabe, como nós conhecemos. Sim. Não é. Realmente esse sobrenome não é. O meu pai é libanês e minha mãe tem origem grega, então nós temos essa proximidade também nossa, mas não é italiano, é árabe. Então é Bazzi. Bazzi. Vamos usar então o normal, então o Bazzi. Porque se fosse na Itália seria Bazzi, como pizza, né? Também dois E, pizza. Doutor Bazzi, me fala o que é medicina comportamental. O que vem a ser isso? Eu acho que a melhor forma de explicar a medicina comportamental é entender dentro da área médica dois aspectos então relacionados a tratar psicopatologias ou até mesmo as doenças psicossomáticas. Nós vamos pegar as psicopatologias que um psiquiatra, a psiquiatria, ela atende as psicopatologias com estratégias medicamentosas. Geralmente. Então existe uma estrutura neuronal e dentro dessa estrutura neuronal são várias sinapses, uma circuitaria que cria o nosso comportamento, a nossa forma de funcionar, fisiológica ou patológica, e a interação desses neurônios na transmissão da informação, nós temos ali algo elétrico-químico. Então tem a fenda sináptica que vai produzir neurotransmissor. Tá. Então a medicação ela vai entrar justamente nessa fenda. Não importa se é no neurônio pré-sináptico ou pós-sináptico, e vai trazer uma modificação de comportamento a partir dessa intervenção no funcionamento. Já a medicina comportamental, eu até vou colocar uma palavra no meio também, que vai adequar melhor, seria medicina integrativa comportamental. Tá. Ela vai tratar das mesmas psicopatologias. O que são as psicopatologias? São os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, então as depressões, as fobias, inclusive as psicoses, né, as neuroses. Olha só. Quadros neurológicos de uma forma geral. Síndromes de pânico, por exemplo. De pânico, que agora está muito em moda, diríamos assim. Aparece mais, né, na verdade, estatisticamente, pessoas manifestando esse sofrimento. Então, a medicina integrativa comportamental, tanto nas psicopatologias como nas psicossomáticas, nas doenças psicossomáticas, que a gente já entra nesse detalhe, elas criam uma oportunidade de usar estratégias não medicamentosas, então não é a partir de remédio, fazendo com que, a partir de exercícios comportamentais, técnicas comportamentais, estratégias comportamentais, mude essa circuitaria. E se muda essa circuitaria, vamos falar numa linguagem talvez mais informacional, um computador, o nosso computador biológico, ele muda a programação. Tá. Eu deixo de ser um depressivo, o programa mental, o meu mindset faz uma depressivo, reprogramação. Eu reprogramo. E se reprograma, muda a configuração das ligações nervosas e muda a química de dentro para fora. Então, de uma maneira endógena, eu vou produzir as substâncias necessárias na medida certa, sem o efeito colateral de dentro para fora. Diferente do psicofármaco, que ele vem numa dose
muito alto, não vou dizer em dose, que vai ser mal entendido, mas ele vem de uma forma desproporcional, como se fosse, vou usar uma metáfora, uma bala de canhão para matar uma formiga. Tá. E ele traz os efeitos colaterais. Com certeza. E não traz no início o efeito terapêutico, primeiro. É um grande paliativo, na verdade, né? Ele não chega a ser um paliativo, ele vai fazer transformações, mas ele precisa de um tempo para poder fazer esse efeito, e enquanto isso não acontece, ele traz efeitos colaterais. Eu não estou dizendo aqui que a medicina comportamental ela vem substituir a psiquiatria. Não, claro. Não, muito pelo contrário. A psiquiatria tem a sua indicação, a utilização das estratégias medicamentosas em quadros muito específicos. Só que hoje existe talvez até pelo próprio comércio do remédio, né? Então existe um uso indiscriminado dos psicofármacos. Sem dúvida. Até mesmo na prescrição dos próprios psiquiatras. Existe uma forma muito desnecessária de utilização. Então a medicina integrativa comportamental, ela é inclusive já tem anos, ela é nova no sentido de, por isso que muitos não conhecem. Isso. Mas ela tem seus 25, 30 anos. Ela vem da Universidade de Harvard, tá, com Benson. E aqui no Brasil ela acontece logo no início dessa escalada, porque ela vem trazendo condições muito boas, não só para questões de reverter o problema, mas principalmente para prevenir doenças. O aspecto preventivo é muito importante na mudança de comportamento na sacada e na mudança de comportamento antes de ter que desprogramar. Programar de uma forma saudável. Então ela vem nessa época para o Brasil na Escola Paulista de Medicina, que é a Federal de São Paulo, na Unifesp, no departamento onde eu atuei durante 12 anos, junto com a Unidade de Medicina Comportamental do professor José Ela já veio com esse nome? Já veio com esse nome cá, e vocês trabalharam com esse nome? Behavior Medicine, tá, nos Estados Unidos, e aqui Medicina Comportamental. Já veio com esse nome nessa época. Isso é importante, então, para quem está nos assistindo, porque sempre perguntam, né? Tudo que é novidade, as pessoas querem saber da fundamentação. Que hoje o que a gente mais vê é um monte de medicinas alternativas, sim, holísticas, não sei o que lá. E as pessoas ficam na dúvida, será que funciona? Será que não funciona? Faço, não faço? Me arrisco, não me arrisco? Então é importante você estar falando isso, porque tudo que você está falando tem fundamentação científica. Total. Foi estudado, foi pesquisado, já tem uma escola americana, vamos dizer, já tem... Validado. Isso, validado. Validado. Nós nem precisamos da escola americana, temos no Brasil constatação acadêmica, científica, dos resultados que ela oferece, né? Ou as técnicas, porque é um leque de técnicas. Como nós não temos a medicação, as estratégias não medicamentosas são técnicas, nós vamos falar sobre elas, mas são técnicas validadas, são técnicas que eu vou até colocar assim, a Organização Mundial da Saúde, tá, ela já regulariza algo que, e até talvez vocês vão ficar um pouco perplexos com algumas técnicas que eram vistas como alternativas, tá, né, algo místico, algo esotérico, sendo utilizado, mas dentro dessa nova normatização da Organização Mundial da Saúde. Que tem normatização da OMS, o que você está falando. Tá. Que são as PICs, que são os procedimentos integrativos complementares em saúde. Quer dizer, isso não vai substituir a medicina, sim, não vai trocar uma cirurgia, não vai trocar um tratamento convencional. São técnicas que vão complementar e potencializam o efeito daquele tratamento instituído. Que bom. Então, isso é muito importante. E, assim, o setor, a medicina integrativa comportamental é uma especialidade médica. Então, existe um curso Lato Sensu, que é uma especialização de 2 anos, onde a pessoa se forma em especialista em medicina comportamental. Onde tem esse Lato Sensu? Qual delas? Na Unifesp. Na Unifesp tem? Na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Puxa. Então, e isso já há muitos anos. Então, todos os alunos que fazem parte dessa especialização e que ficam dentro do departamento de psicobiologia, porque a psicobiologia ela tem o CEBRID, que vê as drogas de uma forma geral, tá, tem a medicina do sono, do professor Sérgio Tufik,
tem a medicina comportamental, do professor José Roberto Leite, e tem também a parte de memória, com os testes, a neuropsicobiologia. Então, dentro desse conjunto ali de disciplinas, forma-se a psicobiologia, que é um local de referência, inclusive no mundo, de pesquisa, de produção científica. E então, alunos que querem fazer mestrado e doutorado, e defendem as suas teses de mestrado e doutorado nos diferentes temas da medicina comportamental, nas diferentes técnicas. Antes da gente falar das técnicas, como é que um paciente qualquer, você citou há pouco uma série de problemas, eu estou me sentindo meio depressivo. O que vai me levar, como eu vou chegar num terapeuta, não sei se o nome vai ser esse, terapeuta, um médico comportamental? Isso não existe, pelo menos eu desconheço. Como é que eu chego na medicina comportamental? Eu vou procurar o quê? Se eu entrar na internet, como é que eu vou buscar esse tipo de... No Google hoje, se você colocar medicina integrativa comportamental, já abre tudo. É mesmo? Sim. Já vai abrir, tá? Já vai abrir. Mas eu colocaria também eu acho que é uma observação importante. Pelo próprio nome, medicina integrativa comportamental. Esse paciente, ele não é visto só como uma pessoa isolada que um profissional vai atender. Não é nem a proposta multidisciplinar. É integrada. Vários profissionais voltados para aquele paciente. Sim. Só que esses profissionais se comunicam entre si. Então, existem alguns centros de atendimento, existem profissionais que atendem, mas que acabam encaminhando para outros profissionais de outras especialidades, inclusive o próprio psiquiatra, quando precisa de remédio, para poder criar um tratamento adequado para aquela pessoa. Você tem um instituto que eu vi, quando nós marcamos aí, eu fui ver, você tem um instituto, esse teu instituto, digamos assim, ele abrange tudo isso aí que você está falando? Sim. Você tem os profissionais lá dentro para encaminhar o eventual necessitado de algum desses problemas que nós citamos no começo do programa? Sim, o meu sobrenome, então, Batsi, com 2 Zs, e I no final, é Instituto Base, e o site é .com, não Sim, tem BR. Vai estar aqui no crédito. Eu tenho ali informações no blog, eu tenho muita matéria, aliás, nas mídias sociais também, do Dr. Base e no Base Instituto, eu tenho muitas informações que podem ajudar a pessoa, inclusive através do autoconhecimento, principalmente se a gente vai trabalhar com prevenção, de não ter a necessidade de buscar o profissional. Ela vai criar mudanças de hábitos, porque é aí que ela se fundamenta, né? E até eu vou responder então a uma coisa que você perguntou, que é em relação a como é que é designado, é um terapeuta, é um médico? Isso. Eu vou fazer uma analogia. Nós não fazemos terapia, porque não é psicologia, mas eu vou colocar como uma analogia, uma metáfora. Eu sou um personal trainer. Tá. Mas não de músculo, mas sim de neurônio. Opa. Porque se eu sou um personal trainer numa academia, eu sei que o tecido muscular e a integração da placa neural com o músculo leva de 7 a 15 dias para fazer uma modificação. Então eu vou propor exercícios, ciclos de exercícios para perna, para braço, tal. Se eu vou aumentar a fibra muscular ou aumentar o número ou o calibre, o número de fibras musculares, com ciclos de 7 a 15 dias. Já neurônio precisa de ciclos de 21 dias. Neurônio é 21 dias? 21 dias. Então, eu proponho exercícios comportamentais para que a pessoa mude. Agora, que exercícios são esses? Eu vou falar de uma forma muito simples. Tá. Se a pessoa está triste, o exercício é de alegria. Se a pessoa está ansiosa, o exercício é de relaxamento. Ela precisa relaxar. E não é fácil, porque ela não tem neurônio para isso. Se eu propor para a pessoa fazer uma... Tudo é problema neuronal, você está falando? Geralmente é? Agora a gente está falando da parte neurológica, psiquiátrica. Sim. Então, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, toda essa dinâmica funcional que é uma interface entre o funcionamento do mundo externo com o mundo interno,
é através dos neurônios, dessa rede, dessa circuitaria. Então, a base, por isso que a base, o fundamento dela são as neurociências. Para o entendimento de como isso funciona, assim, com pesquisa de ponta, que a gente tem de mais moderno e avançado hoje, utilizando inclusive neuroimagem funcional, para entender que uma proposta de tratamento como essa, você coloca a pessoa dentro de um aparelho de neuroimagem, um PET scan, uma ressonância magnética, vê quais são as áreas parece ficção, que não estão funcionando, faz o tratamento e depois mostra. Depois de um tempo você vai ver, a área mudou. É incrível. Mudou. Não é que anatomicamente ela mudou, mas funcionalmente ela mudou. Funcionalmente, perfeito. Não é igual. Então, se você tem uma área, eu vou usar a metáfora dos músculos, os neurônios como se fossem músculos. Se você tem músculos fortes para ansiedade, depois do tratamento, aqueles que eram fraquinhos de relaxamento passam a ficar fortes. Eles ficam mais ativos. Como que isso é medido? Através de glicose. Então, a glicose é medida aqui, é muito ativa, tem muita glicose, fica vermelho. E aqui fica azul, pouca glicose. Aí você vai ver depois muito consumo de glicose, significa que está muito ativo. Então o que você está falando, continuo reafirmando aquilo, tudo é comprovado cientificamente. Cientificamente. Você pode ver, seja através de imagem, seja através de exame clínico, de qualquer coisa, você já vê a diferença. E as técnicas, elas são validadas. Então, por exemplo, nós vamos falar das técnicas. Se eu vou dizer para a pessoa que hoje ela vai começar a exercitar essa parte que está fraquinha do relaxamento. Então, vai fazer yoga e vai fazer meditação. Mas essa meditação, mesmo sendo lá do Extremo Oriente, milenar, ela vai ser configurada dentro de uma maneira e que a pessoa vai perceber o resultado a partir de uma métrica que o acompanha. Isso pode ser até com tecnologia. Tem um aparelho chamado biofeedback, o neurofeedback, que ajuda a pessoa, através da respiração diafragmática, a fazer uma mudança. Eu estou vindo de Curitiba agora. É mesmo? Com uma colega que desenvolveu, na verdade já existe isso, mas desenvolveu aqui no Brasil um mecanismo para fobias com realidade virtual. Se essa pessoa tem medo de cobra, tem medo de altura, medo de andar de avião, ela usa um óculos virtual e a dessensibilização vai sendo feita de forma progressiva com a respiração. E a mudança é fantástica e você começa depois a medir isso e a pessoa vê o resultado não só nela, mas num gráfico, que está acontecendo mudança. Só que essa proposta que eu estou fazendo, ela se fundamenta em estudos, por exemplo, que demonstram que pessoas que meditam, o que é produzido tem um efeito maior do que o benzodiazepínico, um calmante que ela vai tomar. Incrível isso, né? Então são constatações clínicas, constatações com tecnologia para olhar o que acontece, inclusive interação de técnicas, por isso é medicina integrativa comportamental, integração inclusive da tecnologia, por exemplo. Mas não precisa, tem coisas muito simples. Você falou uma coisa interessante agora aqui, e eu queria que você estendesse um pouco nisso. Você falou de técnica de meditação, né? A não ser que eu tenha entendido mal, você falou que você pode adequar a técnica, você faz uma anamnese comigo, por exemplo, e você vai estabelecer uma técnica meditativa. Sim. Que eu achei super válido, porque todas as técnicas que eu conheço, elas me são incômodas. É isso mesmo. Você manda ficar em posição de yoga, eu fico desesperado. Mas sabe por quê? Porque você não tem neurônio para isso. E não vai ter, você não tem ligações nervosas para poder sentar e fazer um isso, você manda ficar quietinho, não fico. Não fico. Desliga a sua mente, não desligo. Sim. Então, essas coisas padrão não funcionam. Não funciona, tá aí. Então eu achei interessante e gostaria que você ratificasse. Você adequa o tipo de meditação para aquilo que você está... então isso aí é bacana, poxa. As propostas de atendimento que nós fazemos, elas são chamadas tailoring. Como? Tailoring. Tailoring. Vem do inglês que é alfaiate. Eu faço alfaiataria. Tailor, exato, tá. Eu vou tirar medidas suas para ver... Legal. Eu não vou fazer... Não é um prêt-à-porter, que você vai numa C&A, numa Zara, que inclusive é uma roupa boa, e vai comprar algo que você vai ter que ajustar no seu corpo. Sim. Não, você vai sair com um terno na sua medida. Sob medida. O tratamento é sob medida. Oh, que interessante. Então, as medidas são tiradas através de uma anamnese. E dessa anamnese, então, é configurado um tratamento, que é um tratamento que, se a pessoa ela não tem neurônio suficiente para poder fazer uma meditação, uma yoga, porque a função mental
A pessoa é tão acelerada no pensamento que ela não consegue parar. Então eu tenho que criar uma técnica, por exemplo, de uma meditação contemplativa, ou uma meditação com movimento. Isso eu já gosto da contemplativa. Eu olhar umas árvores, sentar numa beira da praia. Aberto. Olho aberto. Não fechado. Perfeito. E melhor ainda, olho aberto e andando. Também. Andando como os nossos ancestrais, os nossos filósofos peripatéticos, né? Então você caminha e a cada passo que você dá, você percebe o seu calcanhar apoiando, depois a sua planta do pé, os seus dedos, e aí o outro pé solta que vai fazer o outro passo. Isso é meditar. Isso é bom. Que você foca. E a meditação ela acontece hoje nas propostas modernas do mindfulness. Você vai meditar na hora que você come. E você vai prestar atenção em cada garfada que você dá e você vai saborear a comida. Você vai degustar a comida. Então você está meditando, porque você está vivendo o momento presente. Não é comendo em uma televisão à sua frente. Isso é um absurdo. Você não está... Aí muda. Quando você começa a propor coisas assim, a circuitaria indiretamente vai mudando. E vai chegar um momento que você vai poder sentar e meditar sentado, porque a circuitaria já fortaleceu. Então eu preciso usar de uma inteligência, uma estratégia, uma malandragem, para fazer você aguentar um tempo fazendo ali do seu jeito, para depois entrar de uma maneira que é mais eficiente. E meditar. E meditar é como escovar o dente, tipo, todos os dias, não tem sábado e domingo, entendeu? No mínimo uma vez por dia, só 15 minutos, 20 minutos, transforma a vida de uma pessoa. Mas uma pessoa ansiosa não vai conseguir. Dizem que sim, tem uma série, um monte de gente, eu tenho aí, eu estudo bastante. Tem técnicas aí que você faz 5 minutos, mas você deixa passar, você não faz, rapaz. Não faz. Então essa falta de disciplina do ser humano também é uma coisa que não... E nós estamos no Ocidente, é difícil ter a disciplina do Oriente. Então trazem técnicas orientais para embutir na cabeça do... Você disse tudo, sem adequá-las para cá, né? Não vai funcionar, mas tem como ajustar. Isso. E aí você pode meditar dançando. Você pode dançar, a pessoa gosta de dançar, e ela vai fazer uma meditação. Só que muda o conceito. Como é que é aquela dança? O que ele vai fazer? Então aí pode ser em grupo. Danças circulares. Danças circulares. Você pode fazer e tem uma técnica onde você, por exemplo, danças circulares gregas. Eu posso ensinar alguém a dançar uma dança, um balo, mas durante um processo terapêutico com grupo, eu posso remeter e a pessoa vai colocar o pé para frente e o pé para trás, mas aí de repente ela vai fechar os olhos e ela vai viajar o que é esse pé para frente, esse pé para trás, e ela cria toda uma dinâmica e ela mergulha no processo meditativo. Só que o que é isso? Mas você precisa saber o que você está fazendo, né? Isso é importante. O condutor tem que saber o que está fazendo. É o profissional. E tem que passar para quem está aprendendo essa sabedoria, vamos dizer. Esse é o profissional que se formou em medicina comportamental e ele tem esse conhecimento e aí ele precisa ensinar o conhecimento técnico para o protagonista, porque quem é o protagonista? Quem criou o problema foi o próprio paciente. Foi. E só ele vai reverter. Não é o profissional, não é a técnica, não é só ele. Então ele precisa saber. A proposta principal é o autoconhecimento. Ele sabe como ele funciona, como ele criou a programação que não é boa, do desequilíbrio, e como ele vai reverter, porque existe um processo chamado neuroplasticidade, plasticidade neuronal. Esse cérebro, ele é plástico, ele muda. Ele muda, e não importa a idade, muda, 70, 80 anos, ele está mudando o tempo todo, porque é uma característica, é uma função do neurônio, a neuroplasticidade. Só que nós não usamos, nós colocamos condicionamentos. E a partir da quebra desse condicionamento, que é a mudança de hábito, você transforma a vida, porque você vai mudar a circuitaria. Por exemplo, eu vou pegar uma outra técnica. Eu liderei, eu estive à frente na Unifesp, dentro da Escola Paulista de Medicina, do setor de hipnose, durante 12 anos. Hipnose, tá. Então, falamos de meditação, mas a hipnose também, as áreas cerebrais envolvidas no estado alterado de consciência chamado meditação ou hipnose, meditativo ou estado hipnótico, são áreas muito próximas.
E quando a pessoa ela está nesse estado, por exemplo, de dançar colocando um pé, se eu colocar na frente do outro e eu vou contando uma historinha, com uma indução hipnótica, ou um estado meditativo, onde ela faz de dentro para fora, ou uma auto-hipnose. Seria o que a gente chama de hipnose consciente? Você me hipnotizar consciente? Ou não? Ou é um termo não eu acho apropriado? Que ele é muito... Ele tem... Alguém denominou, mas Sim. eu colocaria como... Vamos tirar o nome hipnose porque ele é um pouco mistifica. Vamos colocar o nome estado alterado de consciência. Exatamente, fica mais adequado. Que traz ali o que se conhece como hipnose, muda, e não é só... Está relacionado à sugestão, como nós lidamos com a sugestão. E não é só a sugestão externa, existe a autossugestão, a auto-hipnose. E quando a pessoa começa a trabalhar isso e vive o momento presente... ele vai estimulando novas ligações nervosas, e se ele faz isso com ciclos de 21 dias, ele muda esse cérebro. Pela meditação também. Então, às vezes, a pessoa não vai pela meditação, ela não consegue, mas ela pode fazer auto-hipnose. Ou eu posso dar o meu remédio, às vezes, ele é prescrito com uma gravação no seu celular. Eu faço a sessão com você e eu te entrego a gravação e você vai escutar aquela gravação que é sob medida para você. Se você tem dor, para dor. Se você tem um problema gástrico, para o seu estômago. Interessante. Se você tem um problema, seja qual for, nós podemos fazer com que o seu sistema produza de forma endógena substâncias. E o efeito é mais forte que o remédio, não imediatamente, mas utilizando um remédio. Você vai usar aquela gravação por um período longo. Muito interessante. Agora, olha outra coisa mais fantástica. Nós estamos falando de todas as técnicas da medicina comportamental. Colocando algumas. Isso. Eu quero colocar algo que é fantástico porque ela vem com uma roupagem mística e de alternativa, né? Na época ele era aluno, mas hoje ele é docente no setor, Ricardo Monesi. Ele defendeu a tese de mestrado dele na Unifesp com imposição de mãos em ratos. Em ratos, tá. O nome não é Reiki. O nome é imposição de mãos, porque se colocar Reiki, mas é claro que ele fez Reiki. Tá. Né? Então, e ele é formado em Reiki, ele é um biólogo, mestre em Reiki, e ele é um biólogo, então ele, acho que é biólogo, se não me falha a memória, que estou dizendo isso de 20 anos atrás, essa tese, 15, 20 anos atrás. E ele colocou imposição de mãos em ratos, não em seres humanos que pensam e podem fazer o placebo, o rato. E aí ele pega um grupo controle de outros ratos e coloca uma madeirinha. Não tem posição de mão. E ele colhe sangue desses ratos e ele vai perceber que ele descreve... Científico de novo, gente, vai prestando atenção. Grupo controle, controlado, publicação, tese de mestrado. Isso. Que tem alteração no sistema imunológico dos ratos de forma positiva que tiveram imposição de mão. Olha só. Então aí o Reiki ele passa a ser validado com o nome imposição de mãos. Outro estudo essência de flor de rosa e essência de flor de laranjeira, com o efeito ansiolítico em ratos, trazendo benefício da ansiedade maior do que o benzodiazepínico, maior que um clonazepam, maior que um Rivotril. Mas eu vou te fazer uma pergunta, no caso do que você acabou de dizer, do seu colega aí, e o que você está falando. Tem uma palavra que eu acho que é muito importante, e vou te perguntar se vocês puseram isso. Eu acho que uma palavra fantástica é a intenção. Uhum. Se eu coloco nas minhas mãos, né, que a gente sabe que a gente tem energia, tem uma série de coisas, se eu coloco nas minhas mãos a intenção de dar imunidade para os ratos, ela tem um poder danado, a intenção, né? Sim. Como você vê, você coloca dentro da técnica que vocês fazem, desenvolve, a intenção você acha que é um fator importante? Total, e eu vou dar um salto agora, que é a minha saída, inclusive, da Escola Pós de Medicina, já deve ter uns 15 anos, na época, e agora o Instituto Base ele tem uma outra vertente complementar, que eu vou integrar alguma coisa que Descartes, lá atrás, de repente, participou de um momento da ruptura da mente, corpo e espírito. Tá. E ele foi destacado. A gente precisa retomar essa questão energética. Mas só para enumerar algumas técnicas. Então, hipnose, meditação,
Eu falei de aromoterapia. Isso. Homeopatia, acupuntura, constelação sistêmica. Outro dia a gente pode conversar melhor. Todas elas são técnicas que a Organização Mundial da Saúde ela já aceita e vários governos... Todas, mesmo, já são aceitas? Aceitas. Okay. E elas são normatizadas. Normatizadas, tem que ser alguém que fez um curso com uma carga horária num lugar que é referência. Sim. Não é qualquer curso, não é porque eu sou reikiano ou sou aromoterapeuta que eu posso ser um charlatão. Claro. Eu tenho que ter um controle disso. Então, os ministérios da saúde de vários países, várias prefeituras ou o Estado, já contempla dentro do SUS, por exemplo, essas técnicas são utilizadas. Isso é verdade, Já são utilizadas, a hipnose é utilizada. Eu tenho vários estudos com grávidas, estudo com hipertensos, com um número muito grande de casuística, trazendo resultados muito interessantes com a utilização da hipnose. Agora, dentro das linhas psicológicas, aí são linhas elas são mais modernas, não estamos falando de psicanálise, de períodos longos, são terapias breves. Então vamos pegar aqui a terapia cognitivo-comportamental, vamos pegar a psicologia positiva, vamos pegar, aí eu vou entrar nesse outro assunto, a psicologia transpessoal. Porque num determinado momento na Escola Paulista de Medicina, eu decido estudar a espiritualidade. É na época onde tinha o filme What the Bleep Do We Know, ou Quem Somos Nós. Então nós estudávamos o filme naquela época. O 1 e o 2, né? Sensacionais. Sim, e a partir daí nós trazíamos espíritas, trazíamos pessoas espiritualistas, trazíamos físicos para entender a física aberta, quântica. Né? Um pensamento holístico. E aí eu participei do lançamento de alunos que fizeram, na verdade, o NUSE, que é um núcleo universitário, né, de assuntos ligados à espiritualidade, ligados à Sociedade Médica Espírita. Aí eles ficaram ali e eu fui viajar o mundo para estudar fenômenos espirituais, mas de uma forma científica. Opa! Só que, como eu sou um cientista e eu tenho a visão das neurociências, qual é o parâmetro, qual é o fundamento que eu vou usar para estudar espiritualidade, que eu tenho que trocar o nome? Multidimensionalidade. Nós estamos na terceira dimensão. Sim. Como eu vou estudar as outras dimensões? Então, eu tive que usar a física. Dentro das ciências naturais, o parâmetro, o fundamento é a física, não a física quântica. Muito cuidado, está muito banalizada. Eu concordo com você. Física Gênero, é assim, número e grau. Energia é igual a informação. E como eu entendo essa energia e diferentes graus de entendimento, de comunicação dessa energia, que acontece inclusive não só aqui no 3D, acontece em outras dimensões. E aí a gente pode dizer assim, isso não está na Organização Mundial de Saúde ainda, mas eu imagino que um dia isso vai acontecer. Como um índio que é tratado na Unifesp, a mãe de um colega meu que é um pajé da etnia Guarani, é tratada na Unifesp com câncer, porque os índios são tratados na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, né? Existe um convênio, um acordo com o governo. Ela tem câncer, está ali, entre aspas, condenada, cirurgia marcada e tem que fazer, e vem a tribo inteira, a família, tiram ela, não deixam ela sair, manda assinar, assinam, leva ela, trata ela com ervas. Trata ela, a etnia Guarani trata com o tabaco. Sim. E cura a mãe dele. E aí ela volta para a medicina convencional, cadê o câncer? Faz todos os exames de novo. Curou. Então, como esses fenômenos espirituais, ou um pajé, ou um índio, ou um xamã, ou esses locais que fazem cirurgias espirituais, ou a fé da Igreja Católica, ou a evangélica, ou, não importa qual a religião, como a fé do ser humano, que está ligado à intenção, que aí envolve pensamento. Aí eu trago um pouco da minha experiência que eu convivi com o Valdo Vieira, da Projeciologia. Sim, falou isso. Então, existe um termo, muitos termos novos, o neologismo, né? Então, o pensamento mais o sentimento cria o pensene. Como o pensene e a intenção
faz com que, por exemplo, uma mãe, ela pode curar o seu filho. Indubitável. Pelo amor. E se a gente falar em amor, aí vamos buscar energia em chakras. Nós temos aqui 3 chakras inferiores, nessa tríade inferior, ligados à energia telúrica, que troca aqui com a Terra, a energia densa, e 3 chakras aqui, que troca com a energia cósmica. Cada um com o seu padrão vibracional, com a sua cor, com a sua representação de lótus, né, de flor. Só que aqui no meio, nós temos o chakra cardíaco que pulsa 528 Hz. Se eu coloco uma intenção com energia de amor, eu transformo. Agora, se nós temos uma bateria de pessoas, uma ao lado da outra, muito amorosas, colocando amorosidade na intenção, transforma o planeta. Potencializa. Sem dúvida. É muito maior. Afeta essa flor, sabe? Por que a flor ela está melhor numa casa e não está bem na outra casa? Então, esse tipo de pesquisa, eu acho que ela é importante. Vale a pena a gente empatia, sem dúvida, entrar um pouco também no entendimento, a quem está nos assistindo, pesquise não só a medicina integrativa comportamental. Eu tenho várias coisas no Instituto Base, nas mídias sociais, sobre esses assuntos diversos. O mantra Om, por exemplo, qual que é o som primordial a partir do Big Bang? É o Om, o som primordial. Mas pesquisem assim, algo que vai trazer de volta a nossa conexão com a nossa essência energética, porque nós não somos matéria. Eu não existo, eu não estou aqui agora. Se você está me assistindo agora é porque existe algo que vai via internet e analogicamente números, parece a Matrix, do filme Matrix, que é muito bom, inclusive, saiu agora, as pílulas que ele toma, ou a vermelha ou a azul. É uma Matrix, isso não é a realidade. O cérebro de um cachorro ou de um gato traz uma realidade que não é a nossa. Então, os cérebros simplesmente são equipamentos que, por nós sermos parecidos, nós fazemos uma alucinação coletiva. Mas nós não existimos. O que existe é uma essência energética e a consciência não está aqui dentro. Ela está fora, esse é um simples decodificador. Nós temos uma glândula pineal, que é a antena, que é o nosso Wi-Fi, que conecta com a nuvem. Onde tiver sintonizado, você vai captar. E nesse cérebro a gente conecta. Só que esse cérebro ele vem limitado com 5 sentidos, que não são 5, são 21, na verdade, pela medicina, são 21. E a gente configura como 5, mas nós somos muito limitados, que nos prende essa força gravitacional e ainda somos limitados aos nossos padrões de pensamento, muito ruins, negativos, de pensamentos de limitação e de crenças e de culpas e de sofrimento, que daí a gente é muito limitado. E nós somos seres de luz, nós somos seres que temos um poder enorme. Você que é um neurocientista, lida com tudo isso, você acha, eu tenho dito com outros amigos entrevistados, que eu acho que o ser humano é alguma coisa que ainda não deu certo. Você coaduna com isso? O que falta para o ser humano dar certo? Porque você falou, em essência, ele é uma maravilha. Você percebe no amor de algumas pessoas, um ou outro já experienciou esse tal de amor incondicional, que eu já experienciei uma vez, né? Através de uma experiência com a ayahuasca. Inesquecível. Valeu a pena por aquilo que eu senti. E eu percebi que eu não poderia conviver com um negócio daquele. Aquele amor que eu sentia por tudo, por todo, pela parede, pelo tapete, pelo poste, por qualquer coisa, era fantástico. Aquilo era demais para mim. Sim. Né? Por outro lado, a gente vê tudo isso aí, que o ser humano é capaz de fazer. Como é que você vê o futuro do ser humano? Até falando em ayahuasca, esse é uma outra frente de estudo. Ayahuasca, os psicodélicos e a própria cannabis, muito avançado. Sim. Coisas de futuro. Eu estudo os enteógenos e os alcaloides. Eu participo, eu frequento. Inclusive agora, isso legal quando você faz com a lua, você faz tudo adequado, momentos, né? Tem isso. Eu nunca imaginei que existisse esse grupo. Eu já fui umas 6, 7 vezes. Dia 29 agora é lua nova. E vai ter uma celebração em São Paulo, próximo de São Paulo. É um grupo de judeus cabalistas que fazem ayahuasca. E eu estou levando pessoas de Curitiba, amigos meus. Nós vamos fazer uma caravana para estudar. Em torno de 200 a 300 pessoas. Nossa! Fazendo a cerimônia. Puxa vida, grande. E o lugar é de uma egrégora fantástica. Depois eu passo para você até participar.
Mas é assim, nós temos que buscar formas de autoconhecimento e veja bem, não faça o que a gente está dizendo, busque o que você gosta, onde você se identifica. Mas você acha válido? Total. Você acha válido, mas não usar aquilo como dependência, por exemplo. Não. Você tem que fazer Quando que como você autoconhecimento isso? E dentro da sua condição. Porque esse mesmo efeito ele pode ser conseguido na igreja católica carismática, aí é que está. Dentro de uma igreja, no templo evangélico, cada um vai fazer... fazer... Qual é o momento de soltar essa bengala? Qualquer que seja a bengala. Tem que ser na crença da pessoa. E vai chegar um momento onde ela vai perceber que é ela. Porque, inclusive, eu vou... Está na essência e está no simples. Então, eu vou trazer aqui duas informações importantíssimas. Por exemplo, nós somos 90% água. Sim. Coisa simples. Se eu bebo muita água, eu vou ser saudável. E nós não bebemos água. Por exemplo. Outra. Como eu respiro. Esse é outro. Não precisa meditar, mas como eu respiro. Eu estou respirando de uma forma ansiosa ou de uma forma tranquila? Muda a minha vida. E uma outra informação que é extremamente... Eu gosto de brincar com essas informações que a gente não tem noção disso. Você tem trilhões de células no seu corpo, promovendo ali os seus tecidos, as células hepáticas, as células nervosas, trilhões de células, é um universo vivo, vivendo em sistema sincronizado, sintonizado um com o outro e funcionando muito bem. O desequilíbrio, é claro, traz a doença específica, mas funcionando, né? Só que esse trilhões de células, eu vou colocar que é só 10%. 90% são bactérias, vírus, protozoários e outros seres vivos que nós somos um sistema, que nós somos simplesmente um bioma que carrega... Nós somos levamos um universo, 90%. Né? Universo. Somos um universo, exatamente. Universo. E se colocar numericamente e olhar para o que tem de galáxias e estrelas no céu, é mais ou menos igualzinho, é o microcosmos. É o microcosmos. O nosso microcosmos é um microcosmos onde nós carregamos todos esses nossos amigos, que nos ajudam na digestão, que nos ajudam. E se nós não cuidamos bem desse bioma, vem a doença. E nós pagamos a consequência, por exemplo, da pandemia agora, do Covid, dessa gripe. Nós estamos agora numa condição de interação com os vírus. Nós já fizemos isso lá atrás com Oswaldo Cruz, estou falando de Brasil, né? Mas esteve no mundo inteiro. Nós já fizemos isso com bactéria e protozoários. Então a medicina avançou muito e conhece muito sobre bactérias, antibióticos. Só que agora o nível e o grau de entendimento sobre a nossa relação com o vírus vai mudar. Você acha? Muito. Por quê? Onde você está? Porque alguns colegas que eu converso que estão assim no ápice da pirâmide dessa linha de pesquisa, eles trazem a seguinte informação. Pouco tempo, o remédio para o Covid é comprimido. Não é vacina mais, é comprimido. Sim. E todos esses cientistas que foram à frente para estudar a vacina, as diferentes vacinas, dentro desse consórcio, dentro dessa briga do come-come, um querendo comer o outro na parte comercial. Claro. Mas cientistas de renome à frente, com investimento muito alto e com muito equipamento para estudar vírus. Isso nunca teve historicamente na ciência. Só que não é só ele que está estudando. Vem um colega dele e fala, o equipamento está aí parado hoje à noite, deixa eu estudar o meu vírus, deixa eu estudar o herpes, deixa eu estudar o herpes zoster. Então, esse equipamento, essa tecnologia está sendo colocada à disposição para tudo que é relacionado a vírus. E de onde partiu essa iniciativa? Não é um local, é algo que é natural. Natural? É natural porque é a própria... a coletividade científica, tirando o lado negativo da história, que é toda a parte comercial, claro, né? Que tem interesses políticos e comerciais, existem pessoas do bem. Não tenha dúvida. Que estão lá aproveitando esse equipamento. Foi daí a minha pergunta da humanidade. Grandes descobertas, né? Tem gente vindo, boa e tem gente que não... E a intenção do amor pela humanidade, entendeu? E muita descoberta está por vir em pouco tempo. Em pouco tempo. E nós vamos ter um domínio, como já aconteceu lá atrás das bactérias, da nossa convivência com o vírus. Porque, veja bem, eu não estou falando de uma luta contra os vírus, porque os vírus nos ajudam. Exato, claro. As bactérias nos ajudam.
Então, como a nossa convivência desse bioma para ter uma convivência harmoniosa, equilibrada, para que a nossa saúde seja boa, para que a gente não precisa mais se preocupar com esse corpo. E aí nós vamos para essa tríade aqui, para se preocupar com a transcendência. Muito bom, é isso aí. Para caminharmos em direção à transcendência. E eu não gosto de usar a palavra cura, porque remete um pouquinho a algo mais místico, mas o tratamento, ele está muito mais na questão do pensamento e na energia que você coloca do que a própria química. Está muito mais próximo até nessas plantas que nós vamos interagir agora em breve com os fitoterápicos, não só com a química da planta, não com o conhecimento químico, mas sim com a energia da planta, que é o filme Avatar. Aquela energia que sai ali, a gente começa a entender melhor. E com os nossos poderes. Eu gosto dos filmes de super-herói, então tem o Senhor Estranho que mexe com a energia. Sempre por trás daquilo tem uma mensagem. Total. Então, como a gente entra e sai de dimensões com o Doutor Estranho, né, como a gente faz mutações no nosso corpo, como o professor Xavier ali com os mutantes, os X-Men, ele vê pessoas com poder enorme, mas descontrolado, e começam a conduzir melhor esse poder. É isso que a gente está vivendo agora. Tomara, viu? Nós estamos vivendo um momento muito bom. Nós estamos precisando de coisas positivas, ou de esperança, né? Hoje nós estamos precisando de esperança. Eu não vejo nada de negativo na pandemia. Para mim foi o melhor período da minha vida. E muitos que eu conheço também. Porque o olhar foi outro. Não é o olhar que infelizmente a mídia passa para a gente de desgraça. Claro que não. Não é isso. Teve muita mudança, no planeta está tendo. Inclusive tem uma condição que eu não vou saber explicar exatamente com a terminologia, mas algumas décadas atrás tinha uma faixa energética em cima do Tibete, que foi quando o Dalai Lama e todo o povo tibetano teve essa oportunidade de trazer uma mensagem de paz para o planeta. E esse movimento dessa energia hoje está exatamente aqui nessa coluna vertebral dos Andes até, aliás, lá dos Estados Unidos, dessa cordilheira, né, que vem de lá de cima e termina aqui nos Andes lá embaixo. Que teve alguns anos atrás, mas tem ainda um intercâmbio chamado a Águia e o Condor, onde todas as etnias primitivas estão trocando ali o que é ayahuasca, peyote, temazcal. Temazcal não é daqui, mas a gente faz temazcal. Sim, então nesse intercâmbio, inclusive aqui, olha, essa região de Santa Catarina, a ilha. A ilha não sei, a ilha é mágica. Sim. É mágica. E tem algo muito importante acontecendo nessa região, mas no Brasil inteiro. Essa faixa vibracional, ela está aqui, e até pelo mapa do Brasil, como a coluna vertebral é os Andes, o mapa do Brasil é o coração. Inclusive todos esses eventos que estão acontecendo agora na política, de vir à tona tudo, Sim. Não importa que ninguém vai preso e é solto, mas tudo isso faz parte de um processo de uma limpeza. Eu acredito que sim, muito porque só pode ter uma explicação assim. Muito grande. Outra não tem. Vai vir à tona para poder, sabe, limpar. Mas vem um universo de pessoas, de células de resistência, assim, que vem para contrastar com esse sistema, e parte daqui uma bela intenção de paz, de comunidade, de coletividade. Cobrem o Dr. Base aqui depois, hein, que vai ficar registrado aqui, é uma mensagem otimista. Isso vejam depois, porque eu não estou dizendo, eu não vejo isso, eu não tenho essa capacidade de ver ou de escutar, mas eu vou dizer para vocês que eu viajo o mundo, eu conheço pessoas que são realmente, que têm idoneidade, e não é um dizendo, vários dizendo que algo de muito importante já está acontecendo. Aliás, nós estamos saindo da era de peixes, aquários, Sim. faz parte de toda uma série de situações de auspiciosas. Eu digo aí que a gente está vivendo uma pororoca, né? Sim. O antigo com o novo, né? O encontro do rio com o mar, aquela onda enorme.
E isso dá o que outros chamam na astrologia de inferno astral, essas coisas todas. É o momento que nós estamos vivendo. E precisa, né? Precisa, Sim, claro. Isso Precisa, não vai. Claro que precisa, claro. Eu li também nas suas, vocês têm uma série no Instituto Base, vocês têm uma série de workshops que eu vi, né? E nós vamos no Instituto, depois vocês acessam aí, vocês veem os tipos de trabalho que tem, o atendimento e tudo. Você tem um negócio, o que tem a ver emagrecimento com tudo isso aí que você está falando? Eu vi alguma coisa de emagrecimento, o que tem que ver? Interessante que eu fiz aqui eu gosto muito daqui. Eu crio desculpas para voltar para cá. Santa então Catarina. eu invento alguns eventos aqui, eu posso fazer virtual, mas eu gosto de fazer o presencial. E eu já fiz umas 7 ou 8 edições no Vale do Itajaí, e estamos fazendo agora de novo, na segunda semana de fevereiro. Sim. Existe uma técnica de hipnose, que é uma cirurgia bariátrica por sugestão. Cirurgia bariátrica por sugestão. A pessoa não é submetida a uma cirurgia, mas o cérebro dela acredita que ela foi submetida. Que é isso? E como o estômago é uma musculatura lisa, sim, então ela reage e responde contraindo. Então o estômago vai ficar com volume menor, não por corte, mas pela contração. Porque o estômago, de tanta gente comer, ele vai laceando. Ele é um verdade, músculo, claro, e cabe. Claro. E quanto mais a gente come, vai laceando. Mas eu posso, através de uma sugestão, de um comando, da mesma forma que numa cirurgia, eu posso pedir que diminua o sangramento, que acelere a cicatrização, por sugestão. E nós fazemos isso em cirurgia, né? Acho que eu comentei com você, eu tenho uma matéria do Fantástico. Eu vi uma matéria exatamente sobre isso, né? Sobre uma cirurgia de mama sem anestesia geral. Isso. A moda antiga, isso não é nada excepcional, isso já se fazia antes de existir anestésico. No Instituto, no site do Instituto Base, você tem essa entrevista. Entrevista do Fantástico, Isso. já foi em 2003, se não me engano. Faz tempo já, mas foi interessante na época. Só que esse estômago diminuindo, a média é uma estatística, redução de 10 a 15 quilos. Que bacana, olha só. Só que tem um detalhe, eu tenho que falar, a hipnose, ela não é uma panaceia, não acho que a técnica vai resolver o seu problema da sua vida, ela é complementar, ela é uma PIX, complementar. Só que eu precisei fazer isso dentro de um programa para a pessoa manter. Então, um programa de imersão, nós vamos ficar uma sexta-feira, um sábado e um domingo num hotel bacana. Agora não é nem no hotel bacana, porque agora é verão aqui, está tudo lotado, então nós vamos num local que é de boa energia, que é o Instituto Religioso, em Penha. Sim. Tem uma boa energia, e que inclusive eles fazem ali... O município do Beto Carreiro. Sim, eles fazem lá geoterapia com argila, tem escaldapé, tem banho de assento, tem cromoterapia, e nós vamos integrar o que existe lá de recurso para poder fazer as outras dinâmicas para que a pessoa tenha um impacto ou pegue no tranco para mudar comportamento. Aí é feito constelação, tem a talassoterapia, o mar está do lado, nós vamos trabalhar com a energia do mar. Tem um morro, nós vamos fazer coisas no morro, no meio da mata. Então são 3 dias de integração com a natureza, porque a cronobiologia é uma área, é uma ciência que estuda os nossos ritmos, circadiano, ultradiano, e nós precisamos estar em contato com a natureza para trocar durante o final de semana. Eu quero ensinar as pessoas que precisam dessa troca. E não vai ficar no seu final de semana dormindo em casa ou assistindo Netflix. Vai para a natureza. Puxa, vocês têm aqui cachoeira, tem mata, Nossa, tem trilha, vocês têm aqui... E junto com a atividade física, de fazer uma atividade como essa, você tem de uma forma prazerosa algo que você não precisa ir numa academia. E o legal é que essa proposta do emagrecimento, vocês podem entrar ali no site do Instituto Base, tem ali uma aba de programas. O emagrecimento ele vai trazer todas as propostas e alguns depoimentos, né? E as pessoas trazem ali, porque a ideia não é você fazer uma dieta. Dieta é coisa de doente. Você vai comer e emagrecer. Por isso que o nome é Emagrecendo com Alta Performance. E na semana seguinte, nós vamos para Blumenau, com um programa que é um programa para mulheres, porque eu trabalho o Sagrado Feminino, liderança com alta performance. Esse projeto ele está sendo desenhado para a África, porque eu estou indo para Portugal agora no Dia das Mulheres, para trabalhar mulheres africanas da língua portuguesa
para colocar liderança para mulheres africanas, para ajudar com que Você tem uma parceira em Cabo Verde, inclusive, não é isso? Ela está em Portugal, ela é de Moçambique. Moçambique, é Moçambique, isso. mas ela já conectou com Cabo Verde, com Angola, com Moçambique. Países de língua portuguesa. Nós vamos entrar numa emissora grande de Moçambique. Legal, que bom. E as revistas para poder levar, porque aí já é uma outra história. Para eu poder trabalhar com aspectos de energia, de amorosidade, sagrado feminino, eu preciso trabalhar com assistencialidade. Então eu não estou falando aqui de algo do que seria um mercado, ou venda de produtos, ou talvez viver dentro do capitalismo. Como nós estamos no capitalismo, eu preciso de uma passagem para me levar até lá. Então eu vou compor isso dentro de um capitalismo consciente. Sim. De como eu faço, mas eu tenho que ter uma paga. Eu tenho que pagar para quem precisa com o meu serviço. E o meu aluno, ele vai dentro de um modelo de mentoria, ele tem que adotar 3 pessoas que não podem para ensinar o que ele aprendeu. Que legal. Então é uma rede, sim, uma corrente do bem, que a gente cria uma maneira de propagar isso. Por isso, África. Nós escolhemos África porque muito faz bom. Parte das nossas origens. Sem dúvida. Nós viemos de lá. Todos nós viemos de lá. Viemos de lá, de uma mãe negra, Eva Isso. mitocondrial. Mitocondrial, olha só. Ela é negra, de lá da África. Eu quero voltar para procurar minha mãe. Já foi tema do Vida Inteligente, Eva mitocondrial. Bacana buscar essa essência, né? Está tudo interligado, tudo interligado. E é importante isso. É importante que você que esteja nos assistindo queira o seu bem, se ame, invista no amor próprio, para que você tenha energia para poder amar o próximo de uma maneira, talvez não religiosa, como a gente coloca, não demagogicamente, mas ame de verdade. Mas primeiro você precisa aprender a se amar. Você não vai conseguir amar ninguém se você não se ama. Não tenha dúvida. Como é que você vai? E se amar é cuidar do seu corpo, é cuidar talvez da questão do emagrecimento, ou da questão da saúde, ou seja lá o que for. Você escolhe. O importante, eu acho que nós estamos aqui com uma missão de vida. Com certeza. De sermos felizes. O resultado é a felicidade, o termômetro é a felicidade. Se você não está feliz é porque alguma coisa não está legal e o bioma que está carregando não está satisfeito, está reclamando e vai te detonar. Não tenha dúvida. Né? Bom, estamos em cima da hora, foi muito bom você estar aqui, foi uma surpresa, eu não sabia como é que a gente ia desenvolver a conversa, porque é um tema que eu desconheço, né? Eu gosto de dominar o tema que eu vou conversar, né? Mas a medicina comportamental, demos a casca da cebola, como a gente fala, né? Tem outras camadas, a gente pode um dia desenvolver mais, mas eu acho que já é um grande passo abrir essa curiosidade para as pessoas acessarem o site, verem onde você dá cursos, workshops também, né? Parece que você dá em outros lugares também. A sua base é São Paulo, né? É São Paulo, mas eu estou viajando muito agora, então eu já tinha um projeto para 2019, antes da pandemia, lançar tudo online. Sim. Com a pandemia, por um lado eu vou retrair, mas por outro lado explodiu. Então eu vou lançar tudo agora para o segundo trimestre, tudo online. Tudo online. Muito online e algumas atividades presenciais, mas muito online. Eu tenho formações, né? Formações em hipnose, formação em constelação, formação dos profissionais, mas também tem um produto final que vai para o consumidor final, que é o protagonista. Então, com as diferentes propostas e necessidades, tanto de corpo, biológicas, como psicológicas, como as espirituais também. Isso, o mais bacana de tudo aqui é que tudo com fundamentação científica. Então está tudo com estudos, com procedência, com origem. Então aí você vai lá com segurança, porque você sabe que quem está lá sabe o que está fazendo. Não aquele de você fazer um curso fim de semana e na semana seguinte você querer ministrar um curso sobre aquilo que você participou, né? Aí é coisa de cada um. Mas está aí. Obrigado, Dr. Bazzi. Até a próxima oportunidade. A gente vai estar trocando ideias. Acesse o site, está lá o contato também. E vamos ver, né? A gente busca a nossa autocura, a gente busca o nosso bem-estar. Está aí. As portas estão abertas. Livre-arbítrio, façam uso dele. Muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar mais vezes. Vamos lá. O ambiente é gostoso, nós temos muito que conversar. O assunto é bom. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.